Dou boa tarde ao diretor de futebol do Flamengo, José Boto, que conversa com a gente agora ao vivo. Boto, muito obrigada pelo seu tempo. Queria primeiro, agora, depois da decisão da Conmebol, qual é a tua sensação? O erro foi reparado? Não. Custou caro no resultado? Influenciou diretamente no jogo? Qual é a tua sensação agora? Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos os que estão aí presentes. Não, foi reparado o erro em relação ao Plata, porque era uma injustiça o Plata não poder jogar, era uma injustiça para o Plata e uma injustiça para nós, mas não foi reparado tudo aquilo que se passou ontem no Maracanã. E, muito sinceramente, eu estou muito preocupado para o jogo da volta, porque se na nossa casa um árbitro consegue nos fazer aquilo de uma forma quase arrogante, porque não é só o lance do Plata, são outros lances. Estou muito preocupado com o que é que nos pode fazer fora de nossa casa, e nós gostávamos que as coisas fossem decididas dentro do campo. Boto, boa tarde. O Flamengo tomou, diante da Conmebol, algum posicionamento, enviou algum tipo de documento, teve algum tipo de manifestação formal do Flamengo diante da Conmebol? Nós fizemos um protesto formal em relação à arbitragem, não só em relação àquilo do Plata, porque pareceu-nos demasiado aquilo que aconteceu ontem no Maracanã. Boto, boa tarde. E a Conmebol respondeu-nos hoje, ao princípio da tarde, dizendo que realmente o Plata não devia ter sido expulso, mas não foi só isso. E, como vos digo, muito preocupado com o jogo da segunda volta. Boa tarde, Boto. Quando você diz não foi só isso, você está falando sobre outros lances, por exemplo, pênaltis que não foram marcados e que foram discutidos aqui sobre o Samuel Lino, um toque de mão antes do lance da expulsão do Plata, ou de atitudes diferentes durante a transmissão do jogo na ESPN, em outro canal, a repórter disse que os jogadores do Flamengo estavam indignados porque ouviram uma conversa do quarto árbitro com o treinador do Estudiantes, sugerindo substituição de um jogador que já tinha cartão amarelo. Que história foi essa? O que aconteceu ali exatamente? Isso faz parte desse estranhamento de vocês em relação à atuação da arbitragem? Essa parte realmente é uma parte importante daquilo que nós estranhamos em relação ao comportamento deste árbitro, mas há outras situações. Há o assistente do Felipe, que vai perguntar o porquê do critério dos amarelos ao quarto árbitro de uma forma educada, e o quarto árbitro explode de uma forma nervosa. É que nem sequer é dizer, pronto, você calça, não tem nada a perguntar, não, foi de uma forma arrogante e de uma forma agressiva. Eu próprio, quando me dirigi ao árbitro no final da partida, também de uma forma educada, perguntando-lhe o porquê da expulsão do Plata, o porquê da dualidade de critérios, de uma forma arrogante, pediu à polícia que o protege para me afastar. Portanto, houve ali uma série de comportamentos que não nos pareceram normais, uma série de erros que também não nos parecem normais no jogo de futebol, porque é óbvio que nos jogos de futebol há erros das equipes. Mas houve uma forma de conduzir o jogo que nos pareceu mesmo muito estranha. Há um lance, por exemplo, e é na sequência desse lance que se passa isso. Nós já temos algumas imagens sobre isso. Uma entrada brutal sobre o Arrascaeta, do lateral direito dos Estudiantes, que já tinha amarelo, e que o árbitro, porque o lance segue, mas o normal seria, quando o lance acabou, dar amarelo a esse jogador, que significaria a expulsão dele, isto ainda no primeiro tempo. É aí que o quarto árbitro vem ao treinador da equipa adversária dizer que era melhor substituir o jogador, porque senão ele teria que o expulsar. Isto são comportamentos. O Felipe andou lá dentro e sabe que isto não são comportamentos normais de uma equipa de arbitragem naquilo que é
o decorrer de um jogo. Boa tarde, aqui é o Felipe Melo. E eu acho que é muito justo tudo isso que vocês estão fazendo. De fato, o que o árbitro fez ontem é intragável e o Flamengo, na sua grandeza, não pode permitir jamais que ele faça isso. Mas a minha pergunta é outra. Eu queria saber como é que está a sua relação com o Pedro. Não me pediram para falar sobre isso, mas eu também não me importo, como és tu a perguntar. Não, está ótimo. A relação que se passou, aquilo que era importante era que o Pedro rendesse o que está a render. E isso é que é importante, não há aqui nenhum egos de ninguém para fui eu que ganhei, foi o outro que ganhou, não, isso não existe. Existe tu sabes, tu conheces o que é um vestiário, muitas vezes há algumas picardias, algumas, não vou usar bem a palavra, mas que depois passam porque o bem tem que ser o bem comum e o bem do Flamengo. Perfeito. Boto, vou voltar aqui ao tema rápido. Vou aproveitar o gancho do Felipe. Estava me segurando aqui para fazer essa, você abriu aí. Boto, alguém tira o Pedro do Flamengo hoje, Boto? Se alguém tira o Pedro do Flamengo... Isso. Pode ser o próprio Pedro que queira sair. Não... Só se ele quiser, só se ele quiser. Então tá bom. Vou voltar aqui ao tema principal da nossa entrevista. Essa decisão da Conmebol, ela não é inédita. Em 2018, o Dedé com o Cruzeiro viveu isso. Só que em 2018 a gente não tinha o VAR ainda. 2025 a gente já tem o VAR, tudo bem que o erro da arbitragem não poderia ser contemplado por uma correção da arbitragem de vídeo, porque era um cartão amarelo, mas a gente teve a correção hoje da Conmebol. Você não tem medo de que isso vire um precedente perigoso para o futebol? O quê? Corrigirem um erro? Corrigir não. Um erro de campo? Se é um erro... Não, é um erro de campo, mas é um erro que tira um jogador, tira um profissional do jogo seguinte, é um erro que prejudica a equipa que tem, e eu acho que tudo aquilo que são erros grosseiros, que devem ser corrigidos, seja pelo VAR, seja por decisões a posteriori dos conselhos de arbitragem, seja o que for. Ô Boto, que tipo de ambiente o Flamengo imagina que vai enfrentar na Argentina? Que tipo de providência o Flamengo já começa a tomar para esse jogo de volta na Argentina? Bem, é isso que eu digo, eu preocupo-me um pouco, porque se é o que eu digo, na nossa casa, perante 65 mil torcedores, um árbitro não tem vergonha, não é? Não tem beijo de fazer o que fez ontem. Preocupa-nos o que é que pode fazer na casa do adversário, sabendo como são as torcidas argentinas, como os jogadores argentinos levam o jogo que tem esta... Como é que vocês têm aqui um termo, mas não... Para este tipo de picardias entre jogadores, para travar o jogo. Há pouco ouvi o Filipe falar sobre isso. E nós não somos uma equipa tão habituada a fazer isso, não é? Somos uma equipa que gosta de jogar, que gosta que o jogo corra e que tenha seguimento. E por isso nós confiamos na Conmebol que mande para lá um árbitro com coragem, que não se deixe intimidar pelo ambiente, que nós não queremos ser beneficiados, nós queremos ganhar ou perder dentro de campo. Boto, a Mari citou a expulsão do Dedé num Cruzeiro e Boca 7 anos atrás, e é difícil lembrar de outro caso. São 2 jogadores que a gente está falando que tiveram um cartão retirado. E acontece com muito mais frequência expulsões de jogadores que não deveriam ter sido expulsos, ou o contrário, erros acontecem com muita frequência. Você entende que a Conmebol reconhece que esse lance de ontem não foi simplesmente um erro quando ela retira o cartão? Pronto, agora vou falar em nome pessoal, em nome de alguém do futebol e não em nome do Flamengo. Aquilo que me parece realmente é que a arbitragem teve tantos erros, foi tão má, tão sem vergonha, que a Conmebol se achou na obrigação de, dentro daquilo que poderia fazer, porque não nos podia reverter um penalti, não nos podia reverter o resultado, reverter aquilo que era possível, que era a expulsão do Plata, que era completamente injusto.
Não é nenhuma pergunta, mas eu concordo. Eu acho que, assim, na jogada da expulsão, ela é ridícula, porque o Plata nem sequer faz um movimento martelo, ele tira a bola do adversário e, antes disso, existe um pênalti claro. Existe um pênalti para o Flamengo. Então, o VAR poderia ter trabalhado. Por isso, eu acho que foi assim, o árbitro estava mal intencionado. Eu posso dizer isso, sem problema nenhum. Para mim, o árbitro estava mal intencionado. Você acha que ele não foi só incompetente? Não foi só incompetente. Ele estava mal intencionado. Esse árbitro, ele precisa ser punido. E automaticamente, a Conmebol, ao tirar o cartão do Plata, ele falou, ele realmente precisa ser punido, ele vai ser punido. Porque são duas jogadas em uma. Tem um pênalti pro Flamengo, ele não dá o pênalti pro Flamengo, expulsa o jogador e o VAR nem sequer chama para ver o pênalti. Então, assim, um absurdo, de fato. Boto, vou agradecer demais pelo seu... Oi, desculpa. Deixa-me só acabar, eu tendo a concordar com o Filipe, porque nós às vezes vemos o que é uma arbitragem ruim por falta de competência, mas conseguimos perceber quando há mais algo do que isso, quando há uma arrogância muito grande para com os nossos jogadores, a dualidade de critérios, nós não podíamos abrir a boca para ele, e depois lances que são capítulos que decidem o resultado final, não é? Porque o resultado poderia ter sido outro e deveria ter sido outro, e este tipo de arbitragem tem que ser banida do futebol, seja lá onde for. Concordo. Perfeito, Boto. Agora sim, então. Agradeço demais pelo seu tempo. Boa sexta-feira e bom fim de semana. Então tá aí, meus amigos. O Flamengo que conseguiu vencer o time do Estudiantes da Argentina no Maracanã por 2-1 nesse confronto de ida da Libertadores da América, confronto de quartas de final. A arbitragem, desse jogo foi simplesmente desastrosa, expulsando o Gonzalo Plata de forma vexatória, Uma expulsão ali realmente inexistente. Foi um absurdo que nós vimos esse árbitro fazer no Maracanã. Mas o confronto ainda está aberto e acredito que o Flamengo tem time para chegar na Argentina e vencer também o segundo jogo. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês aqui. Afinal de contas, vencemos. Isso aqui é nossa paixão. Isso aqui é nosso amor. Fui, nação!